Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Contabilês, né? Hoje nós temos aqui um tema muito especial, vamos falar um pouquinho sobre o online, o offline, com pessoas muito especiais, né? Pessoas que conseguiram dominar um pouquinho o nosso marketing, conseguiu também dominar também a parte de mídias sociais, então, pessoas muito queridas por nós. Então, antes da gente começar esse podcast de hoje, eu vou convidar você para curtir, compartilhar e também clicar no sininho para você receber todos os podcasts de primeira mão, tá ok? Então, vamos começar agora aqui com o Hamilton. Hamilton, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso. Para plagiar um amigo meu jornalista, feliz com o convite, né? E parabenizar a iniciativa de vocês, dando essa abertura, e já nas ordens digitais, né? É, isso aí. Sidney, seja bem-vindo, meu amigo. Eu agradeço, parabenizo pelo projeto, admirador da empresa e fico muito feliz por participar desse projeto. Isso aí, obrigado. Cris, também seja bem-vindo aí para Obrigada. dar essa sabatina nesse povo. Então, vamos começar assim. Hamilton, quem é o Hamilton, né? O que faz ele hoje na entrega da mídia, né? Seja ela física e seja ela também digital. Quem é o Hamilton? Pois é, né? Eu sou o diretor executivo da HM Comunicação, né? E, além da agência, nós temos veículos de comunicação, que é o caso do jornal Folha da Cidade, o site folhaonline.es e a revista Sou, a queridinha de Guarapari, né? Isso aí. E nós estamos nessa pegada já há 24 anos, né, Cília? 24, né? Sim. A gente vai pegando idade e vai esquecendo. E nós acompanhamos, né, toda a evolução desse mercado, né? Então, a gente está aqui para trocar ideia e a finalidade principal nossa é contribuir para que os nossos clientes em comuns e o empresário, de uma forma em geral, possa se antenar com o que está acontecendo, né? Porque as mudanças, como ali a frase diz, se você muda, o mundo muda, elas são muito rápidas hoje. A gente dorme de um jeito, acorda de outro. É isso aí. E Sidney? Quem é o Sidney aí nessa história louca aí da comunicação, da mídia social? Pois é, eu trabalho no operacional, sou diretor de projetos da HM Comunicação, e a gente tem todos esses veículos, né? Em breve a gente está lançando uma novidade aí no mercado. Opa. Entrei na agência em 2001, então já tenho a mesma idade que a empresa, né? Fico muito feliz e o que eu tenho a dizer sobre esse começo é que o marketing, principalmente o marketing digital, que é um braço do marketing, ele é um aprendizado todos os dias, né? Só para citar um dado aqui, o Google liberou ano passado mais de 360 atualizações no seu algoritmo. Nossa. Então, a gente percebe que nós temos que estudar todos os dias, né? Passa 30 dias sem estudar, nós já estamos desatualizados. Vocês estão brigando com o contador, porque contador todo dia tem atualização, né? É uma profissão perigo, é uma profissão de louco também, né? São muitas legislações, a legislação no Brasil é uma das mais complexas e vocês estão ficando igual, né? Todo dia tem que se atualizar, né? Nada é mais. A gente vê, né? Às vezes está seguindo o Instagram, o algoritmo mudou, não está entregando, então realmente as coisas têm mudado bastante, né, Sidney? Exige que seja expert, que esteja antenado dia a dia, né? Exatamente. Seguir o mercado, a tendência. Hoje a gente fala que a gente tem que seguir os dados, né? Então, os dados vão guiando a estratégia. Então, a gente tem que tomar decisões baseadas nesses dados. Hoje a gente vê muita gente preocupada com o curtir, apenas com as curtidas, Aham, mas existem outros pontos, né? Retenção, por exemplo, uhum. isso é explorado por muitas empresas. Isso é o importante hoje. Você reter o público no seu conteúdo é fundamental. Sim, uma coisa importante também, né? Quando a gente faz algumas mentorias também fora do estado, uma coisa que foi falado em uma da mentoria foi assim, cara, para você analisar sua rede social, realmente se ela tá boa ou não, não adianta você ter muito seguidor. Agora faz o seguinte, vai na sua rede social e bota alguma coisa lá importante do seu segmento e vê se as pessoas vão interagir com aquilo. Então, o que mede
é se aquele público é o público ideal para você. Porque às vezes você tem tanto seguidor, mas quer falar sobre um cachorro, quer falar sobre um seguidor, mas não é o seu público, não é para quem você quer vender, Uhum. melhor dizendo, né? Então, isso aí é muito legal. E isso realmente fez sentido para mim na época, né? E a gente, voltando aqui nesse do online com o offline, né? O que vocês acham? É, é, vocês trabalham, lógico, com os dois, né? Vocês trabalham com os dois, tanto com online como offline. É, o que vocês têm a dizer para nós do que mudou e do que ainda aquilo ali como tradicional ainda faz muito sentido? O que nós temos hoje aí, tanto online como offline? A gente vinha conversando, só para fazer um adendo, Denis, que eu conversei com. Por que chegamos nesse tema, decidimos esse tema juntos, né, Milton? Porque a gente estava conversando sobre o mercado, estava passando tudo aquilo que a Exata fez de marketing nos últimos anos, passando para ele, conversando com os clientes sobre isso. Eu falei, cara, a gente precisa conversar sobre isso. Já temos um tema para o nosso podcast aqui, de que tudo mudou, né? Então. Ninguém mais melhor do que vocês para trazer aqui, como o Denis colocou. Vocês têm os dois. Tem o pessoal do físico, né? E tem o pessoal do online para trazer essa expertise para quem está nos assistindo. Essa mudança que a gente percebe hoje no mercado, né, está contextualizada, ela é evidente. A gente vem acompanhando, como eu já disse aqui, desde 2001, quando nós criamos a HM e logo em seguida a gente veio com o jornal Folha da Cidade, né? Que é um impresso que já teve 40 páginas. Sempre foi mensal, mas que já teve 40 páginas. Hoje a gente trabalha com 12, 16, porque nós segmentamos aonde nós percebemos que era interessante. Por quê? Exatamente, alguns segmentos migraram mais para o digital. Mas o curioso, Cris e Denis, é que a pessoa, às vezes, faz uma impressão errada dessas evoluções. Ah, a televisão chegou, vai acabar com o cinema. Não aconteceu isso. A televisão chegou, vai acabar com o rádio também. Não aconteceu. Vem as mídias sociais, vão acabar com o site, por exemplo. Não acontece. O site, inclusive, é o CNPJ virtual da empresa. Ele pertence a você. A rede social, não. A rede social é de um camarada que, se ele quiser ir para a ilha dele e passar uma chave na fechadura, acabou, tudo que você tinha ali, você perdeu. Então, essa visão e a experiência que a gente tem, que se tornou uma expertise, a gente tenta passar para o nosso cliente. Que você não pode fazer aposta somente numa determinada mídia. Você tem que viver, trabalhar e perseguir a condição de você ter uma cesta de mídias, né? E principalmente levando em conta a questão dos segmentos. Não é assim, passar a bola para ele, que ele entende mais do que eu. Essa questão da evolução e offline versus online, como se costuma dizer, eu sempre gosto de trabalhar como sendo um braço e não algo que possa ser o oposto. Eu trouxe aqui duas pesquisas que são bastante interessantes, que dizem o seguinte, que 97% dos consumidores procuram por negócios locais online antes de fazer uma compra. Isso é uma pesquisa de 2023. E 81% das pessoas levam em conta as avaliações locais antes de decidir por um produto ou serviço. Ou seja, a gente está realmente num momento do online, ok, mas assim, as pessoas ainda dão muita atenção a esses negócios locais. Só que elas querem que essas empresas locais estejam online, para que essa primeira consulta seja ali. E aí a gente vai levar em conta diversas situações. Porque o que a gente pode imaginar é o seguinte: eu tenho que criar uma estratégia online para minha empresa. Aí você vai lá, cria estratégia online e não funciona. Mas foi tudo bem pensado, tudo bem planejado. Ok, mas e o offline tá bem planejado? Sim. O atendimento, o lado de cá, tá bem planejado? Porque o digital, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Ainda depende do ser humano do lado de cá. Então, a gente vai levar em consideração o produto, a entrega desse produto, o atendimento, o pós-venda. Então, todas essas questões estão conectadas. E eu acho que a gente, como seres humanos, nós, às vezes, como o Milton disse, nós focamos demais num canal,
vou focar minha energia só na rede social. E a gente esquece de outros pontos. Eu estava dando uma estudada esses dias, e aí eu percebi o seguinte, numa pesquisa que eu li, que 20% das pessoas, depois da pandemia, elas não mudaram seu comportamento de compra. Ou seja, se elas iam na loja física, elas continuavam indo na loja física. Mas 80% migraram, mudaram. Elas primeiro fazem a consulta online, mesmo que elas comprem localmente, mas ela faz o primeiro contato no WhatsApp, ela vai ler essas avaliações. Então, se o meu atendimento é bom, se a minha avaliação é boa, ou seja, eu entro lá no Google, antigo Google Meu Negócio, né, perfil para empresa, e vejo lá que alguém colocou uma avaliação no meu perfil, o que eu, como empresário, estou fazendo para corrigir aquela melhoria que o cliente apontou? Então, a estratégia, ela engloba isso tudo. Sim. Eu ia até perguntar agora, né? Será que mudou a visão do cliente, né? Ali, será que ela migrou? Ela era 100% offline e de repente ela migrou? Você acabou de responder, né? 80% foi. Mas, por exemplo, eu vou dizer por mim, eu sou muito chato para comprar. Muito. Então, assim, primeira coisa, eu vou olhar, 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 olhar. Mas se eu tiver algum lugar, por exemplo, eu quero comprar um sofá. Eu vou lá na loja, quero sentar no sofá, quero olhar se ele é bom, textura, pegar, para ver de fato. Mesmo que depois eu possa até comprar online, para dizer o seguinte, não, comprei o que está mais barato, vamos dizer assim, mas eu gostaria de ver lá. Então, eu acredito que a médio e longo prazo, as lojas físicas vão se tornar mais ou menos um stand, só para você chegar lá, um showroom, para você ter como apalpar aquele negócio ali e dizer assim, não, beleza, é bom ou é ruim. Mas, A gente tem na questão do offline, ainda quando pergunta se ele tem espaço, utilizando a sua colocação, a gente tem uma pesquisa da PwC, que é uma empresa muito grande no Brasil e no mundo inteiro, e que ela aponta que 73% dos consumidores ainda preferem comprar em lojas físicas quando querem experimentar um produto. Então é aquilo, não existe uma só solução, não existe uma só saída. É uma cesta de negociações, em que você tem os consumidores que preferem a loja física porque quer pegar, quer tatear, quer enxergar, quer cheirar. Você tem os mais jovens ou os que já estão mais antenados na questão do digital. E para que você possa atingir esse consumidor com o seu produto, com o seu serviço, você precisa ter informações, ferramentas para isso. O digital é uma ferramenta para te auxiliar. E dados, né, que são muito importantes. A gente tem o WhatsApp, que ele é mais usado no Brasil para o contato com empresas, né? Aí um exemplo aqui, a gente tem a padaria de bairro, ela recebe uma encomenda via WhatsApp e ela responde no Stories do Instagram. Então você vê como que uma ferramenta complementa a outra. Não é que você vai abandonar, que você vai excluir, virar uma página, não. São ferramentas que funcionam como acessórios. Essa exatamente. pesquisa que o Sidney trouxe, eu acho que ela ainda hoje cabe, sabe? Eu sou assim, eu pesquiso muito no online, venho, né, criando aquele desejo, vou na loja, verifico, provavelmente eu vou fechar e comprar ali no online, né? A gente vê em questão de preço, tudo. Mas puxando nesse contexto, foi o que eu e o Hamilton conversava, né? A comunicação. O que a comunicação ela tem de diferente hoje aí no que vocês trabalham, que a HM, por exemplo, oferece, né? Antigamente, o que a gente tinha era outdoors, né? Hoje, qual que é a diferença para ambos os lados? Eu vou falar aqui para o meu. Nós, há muitos anos atrás, nós colocamos o outdoor, contabilidade, não é? Tem o costume. E o outdoor se pagou. A gente tem um cliente que ele é cliente até hoje, já tem anos, né? Foi um imposto de renda, ele se pagou, né? Hoje ainda faz para a gente diferença o Moldó? Faz. Talvez ele não vai nos fechar o negócio, mas ele vem criando ali a referência, todo o reposicionamento que a gente vem fazendo, né? Como agência, o que vocês indicam? O cara está no offline, ele precisa de qual meio de comunicação para ajudar ele? E o online, qual que ele precisa? Qual que vocês veem que é o mais efetivo? Porque às vezes o cara está no offline ali, que está no físico, ele acha que ele não tem que fazer nenhum tipo de comunicação, né? O que vocês têm para agregar nessa situação? Bom, essa questão eu sempre entendo que o cliente deve fazer o omnichannel, né? Vários canais. E a gente entender que
qual o papel de cada canal. Tem canal que vai ser canal para venda, tem canal que vai ser canal para branding, que é trabalhar a marca, tem canal que você está ali para fazer relacionamento com o cliente, e tem canal, por exemplo, que vai ser o seu carro-chefe. No meu ponto de vista, por exemplo, o que a gente entende lá na HM, que o carro-chefe hoje de uma empresa é o site, porque a rede social ela é muito variável. No ano passado, se não me falha a memória, nós tivemos diversas questões judiciárias em relação a questões envolvendo redes sociais, plataformas sociais. E aí algumas delas até preferiram sair, ameaçaram sair do país. Então você imagina que uma empresa tenha, sei lá, 30, 40 mil seguidores e ele focou só na rede social. Se essa rede social resolve sair do país, como fica o cliente dele? A gente teve um exemplo clássico disso, que foi quando o X saiu do Brasil Sim. temporariamente, e várias empresas, aqui não é tão popular, né, mas nos grandes centros, São Paulo, Rio, sul do país, o X é muito popular. Então, várias empresas perderam até 60% de sua receita justamente porque o X saiu, porque o foco delas estava naquela rede social. Sendo que, como a Hamilton disse aqui no começo, o site não, o site é seu. Você trouxe seu cliente para ali para dentro, você vai ter aquele cliente ali, você vai ter o cadastro dele e tudo mais. Então a gente precisa entender essa cadeia de comunicação toda, como e cada uma desses canais tendo um propósito específico. Talvez o outdoor hoje ele não traga uma venda específica, Sim. mas se você colocar ali próximo do imposto de renda, as pessoas vão lembrar, opa, Como foi o eles... nosso caso, né? Exatamente, Pagou. Não, exatamente. excelente colocação, Sidney. Isso eu acho que, de fato, a pessoa tem que sentar, um profissional, com uma agência que seja, sentar e analisar. A gente vive num cenário político, mexendo muito com essas redes sociais ultimamente, né? Eu fiquei imaginando o que você falando, imaginando que muita gente hoje monetiza pelo Instagram. Nós não monetizamos pelo Instagram. No Instagram a gente tem muito conteúdo hoje, por exemplo, mas ele é um reforço. Eu vejo que o cliente descobre, a gente tem tido muito procura pelo Google, né? As pessoas negligenciam o Google ainda, as pessoas procuram muito no Google e depois eles vão procurar no Instagram e ali é um reforço de view, autoridade e acaba fechando. Mas imagina se o Instagram para. Muita gente aqui na cidade, por exemplo, né, Milton? Hoje tem a loja física, mas vive de live. A live é o que paga o negócio físico aí, né? Então, a importância da pessoa conhecer e ter certeza do estudar e escolher o caminho certo, realmente é uma colocação excelente. E essas estratégias para você equilibrar o off e o on, né? Você tem combinações como Instagram com loja física, catálogo digital no WhatsApp, você tem eventos locais com divulgação com tráfego pago. Então, assim, é uma cesta de serviços que você tem que se valer. Inclusive, a gente começou esse assunto, né, Milton, falando de como potencializar o nosso negócio local. Olha só que dado bacana que o Sidney trouxe, né? Para mim, que já pagou o podcast aqui, né? Quem estiver nos ouvindo, olha só, a gente ainda tem demanda aqui na cidade, né, para entrar no online, né? Pessoas querem investir aqui, que bacana. Um detalhe que eu achei uma inovação, a pandemia trouxe muitas inovações, né? Sim, Logística foi um marco, foi né? assim um marco, né? Logística, de atendimento, de rapidez. Eu me lembro que na época da pandemia, o Mercado Livre tinha produto que eles entregavam no mesmo dia, ou de um dia para o outro, produtos grandes até. Depois veio o Magazine Luiza, também veio as Casas Bahia. Mas aí acho que uma coisa interessante é o seguinte: certa vez eu fui comprar um produto, e aí então eu pesquisei no site da Casas Bahia e vi que lá o produto estava um valor X lá. Só que eu estava com um pouco de pressa, né? Porque eu queria aquele produto rápido e a entrega seria 5, 6 dias depois. Beleza, então eu fui na loja local. E aí, quando eu cheguei na loja local, tinha o produto lá, só que estava muito mais caro, estava uns 300 a 400 reais mais caro. Mas o vendedor disse para mim: eu posso te mandar o link online, você compra e você retira ali no caixa.
Então também é uma questão mais acho que do lado de vocês, né? Essa questão É uma tributária. questão tributária. Sim. Então, assim, é uma questão, é um caminho que as empresas locais também podem procurar Sim. especialistas, né? Sim, Como a Exata, para orientar, para também poder oferecer esse tipo de serviço. sim. Porque se a pessoa vai lá na loja provar para ver se o sofá é macio e tudo mais, mas ela sabe que lá na internet é mais barato, o vendedor tem a oportunidade de oferecer aquele produto também ali, sem deixar que o cliente saia Não perder a da venda, loja. né? Exatamente, não perder a venda. É o que você falou também, a questão do site. É, Você pode ali fazer a divulgação que for, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc e tal. Mas como que está aqui a base, né? É o que você disse, né, anteriormente. Como que está aqui a venda, pós-venda? Se não está preparada, logo no início já queima a etapa, não consegue vender. Sim. Então, às vezes, uma coisa que acontece muito, né, igual vocês que trabalham muito com marketing aí, com a divulgação do produto, às vezes divulga, e o cara lá na ponta fala assim, pô, mas não tá vendendo. Divulga, pô, mas não tá vendendo. Mas às vezes chega lá aquele lead, aquela pessoa, até um lead qualificado, mas só que o comercial não está preparado para poder vender, vende de qualquer jeito. O, o cara que vai fazer a entrega também não tá bacana, o pós-venda também não funciona bem. Então, é toda uma cadeia, não basta só você divulgar, né? Entendo eu. Nesse interim, né, a gente, até conversando com a Cris no dia que a gente teve um insight para esse tema, você vê que a gente não precisa inventar a roda, a gente tem que olhar para o que está andando e adaptar para a nossa realidade. Você tem hoje o exemplo que o Sidney colocou de uma loja, de uma cadeia grande de lojas, que em pouco tempo se modificou completamente. Ela só vendia físico, depois passou a ter o online, aí você não podia tirar na loja, depois passou a tirar na loja. Hoje você chega em alguns estabelecimentos, eles pedem para você olhar no app do estabelecimento se está mais barato ou não, mas a ideia, a estratégia é não perder a venda, né? Essas mesmas cadeias enormes de lojas aí nacionais, elas têm na fachada da própria loja, compre online 24 horas por dia, quer dizer, não tem receio, né? Ah, mas eu tenho minha loja física, como é que eu vou fazer? Cara, você não vai perder venda, você vai mudar o eixo dessa venda. Você vai trazer um braço a mais, que é do online com o offline. Então, assim, o nosso cliente aqui, né, a gente orienta, a gente conversa, mesmo não sendo cliente, é no sentido de que ele precisa acompanhar isso também. Sim. Ah, mas eu não posso competir com essa grande cadeia. Eu compro 60 geladeiras para vender na minha loja, eles compram 6.000. Tem diferença. Ok, mas você tem aquele consumidor que tem a experiência, quer experimentar. Então, ele vai entrar no seu site, vai ver um site Quer ser bem atendido também, né? vai Que ver às o vezes no site online ele bem não vai. construído, com a navegação fácil, Sim. rápido. Ele, pelo fato de ser da cidade, estar aqui pertinho e a sensação de receber rapidamente, ele não vai deixar de fazer a venda com você. Sim. Agora, se você não tem nada disso, se você está dentro da sua loja, com seus funcionários, esperando que a venda chegue, você vai ficar para trás. Eu vou te dar 3 exemplos locais, né? Um eu não vou citar o nome, o que aconteceu comigo. Eu mandei uma mensagem no final de dezembro, porque eu citei o exemplo aqui dos pneus no começo do podcast. Aí eu queria trocar os pneus do meu carro. E aí eu mandei um WhatsApp para uma empresa aqui de Guarapari. Um mês depois eles me responderam com a Nossa, pergunta: como podemos te ajudar? Um mês meu depois. Deus. Então, assim, a estratégia online que está errada é o que você falou. A gente está com essa cadeia toda estruturada para funcionar bem. Então, o outro exemplo é o seguinte: a gente tem um cliente, JB Material de Construção, que ele vende diversos produtos. Tem produtos que ele vende online com segurança, mas tem produtos que ele faz tráfego pago, e a gente faz lá, para levar o cara para a loja, porque vender online é um problema. Piso, por exemplo, né, que eles citam sempre lá.
Então, até na hora de divulgar, você precisa saber qual produto você pode realmente fazer a venda online e qual é o produto que você tem que trazer a pessoa para dentro da loja. Então, esse tipo de situação são questões a serem levadas em conta na hora de você elaborar a estratégia. Sim. Meu produto é bom, eu tenho entrega, eu tenho atendimento, então eu vou divulgar o produto para o canal certo, para o cliente certo. Outro exemplo, também do mesmo grupo ali, é o Magazine. Pode ser que ele talvez não consiga competir com grandes redes, mas ele criou vantagens competitivas. Ele tem facilidade no pagamento próprio, né? Carnezinho lá, o Cred Rio. Ele criou um sistema de entrega muito rápida. Então, ele continua fazendo tráfego, ele talvez não compita com a Casas Bahia, com, sei lá, com a Magazine Grande Rio, com o próprio Mercado Livre, mas ele criou outras vantagens competitivas para satisfazer esse cliente que está aqui localmente. Então, a gente tem que, sabe, buscar inovação, buscar esse novo, não se contentar com o de sempre. Acho que a gente está no momento do digital, mas a gente não pode esquecer que gestão ela é um todo, né? Então, acho que precisa estar muito conectado essas questões. Eu acho que a frase mais importante desse podcast de hoje aqui é sobre os dados, né? Seja na contabilidade, seja na gestão, como você me falou de falar, Sidney, tem que fazer gestão. E você só consegue fazer gestão através de dados, Exato. né? A gente tem que, por exemplo, a pesquisa mesmo que você trouxe, eu não imaginava. E às vezes você vai sentar, você vai poder fazer ali a estratégia sem dados, não tem como. Então, hoje todo mundo, né? Aqui dos 20 podcasts que a gente gravou nessa temporada, as palavras que mais foram faladas foi pandemia, inovação, né, e estratégias, e só da parte digital, acho que foram 4 profissionais que nós trouxemos, só falando de digitais e em braços diferentes, né? Então, hoje em dia, todo mundo é publicitário, todo mundo é marqueteiro, porque o Canva gratuito, porque o CapCut gratuito, o Instagram, todo mundo tenta. Só que eu acho que dependendo do nível da empresa, ela não consegue avançar sem dados. Eu falo mesmo até mesmo da Exata, né? A gente hoje, os nossos dados, a gente precisa analisar os dados do que a gente investe ali no marketing, no branding, tudo, para a gente conseguir avançar. Parar e ver o que deu certo no tráfego, o que não deu. Isso que o Sidney trouxe, excelente para quem está assistindo a gente parar para analisar. Tem produto que você vai só trazer para dentro, tem produto que você chamariz, é isca, né? E isso só quem proporciona acaba sendo um profissional, uma agência. Né? Então, quem está nos assistindo, fica aqui a dica da HM, né, para ajudar com isso aí, porque eu acho que a gente até falou sobre isso com outro podcast, né? Para começar, eu acho que tudo bem, mas chega num patamar que tem necessidade de ter um profissional, né, Sidney? Para trazer esses dados, o profissional ele acaba estudando. Né? A gente pode fazer até um paralelo. Não é mais possível hoje você pensar uma campanha política sem a pesquisa. Sim, Verdade. sim. A qualitativa e a quantitativa. Não é possível você avançar no faturamento do seu serviço, da sua empresa, sem você ter estratégia de comunicação. Quando a gente fala em estratégia de comunicação, estou me referindo a você encarar a comunicação da sua empresa como uma ferramenta e um serviço. Ah, mas não sobra dinheiro. Como é que você paga o aluguel? Como é que você paga o imposto? Como é que você paga a água, a energia aos seus funcionários? Não é um percentual? Então, você tem que ter um percentual para a sua comunicação. E, a partir daquilo, você vai montar essa estratégia. Não, e outras, o marketing hoje vai depender daquilo que você quer fazer, né? Depende. Aí o cara faz um negócio monstruoso, eu quero já botar site, botar Instagram, sei lá, tráfego pago, Google, é um preço. Mas você pode começar pequeno, Sim. né? Ninguém começa grande, né? Só filho de elefante que começa grande, né? Então, não tem jeito. Mas o resto é tudo pequeno, você começa investindo pouco. E as coisas vão caminhando, e você investe mais, e aí você investe mais. Mas é importante E ter retorno. o planejamento, né? A gente até aqui no ecossistema do escritório agora a gente tem trago a mentoria para empresários,
né? Para que a cabeça do empresário possa entender que não basta ele estar só numa contabilidade boa, mas ele tem que ter um marketing digital bom, ele tem que saber fazer gestão, ele tem que entender de pessoas. Então, a ideia do nosso ecossistema hoje é para que a gente ajude o empresário e tenha também à disposição dele bons parceiros de qualidade para que ele possa ter acesso de forma mais competitiva, inclusive, mas que ele também esteja preparado. Porque a nossa intenção é que a empresa prospere, né? Que ela cresça. Eu não quero que meu cliente feche. Mas no estado do Espírito Santo, isso se piora muito quando a gente olha para o empresário, Denis, e ele não é um empresário, ele é um comerciante, né? E as empresas precisam abrir os olhos para isso, que ela vai precisar sim fazer gestão, empreender com pessoas, ela precisa entender de um todo, ela precisa fazer o marketing. A gente tem muito ainda isso, eu mesmo faço. Eu acho que 1 a cada 20, olhe lá se eu estiver jogando alto ainda, tem essa mentalidade, não, a maioria prefere fazer para não investir, porque vê como uma despesa, Isso aí. né? Até mesmo a contabilidade, um contador bom. Eu prefiro pagar dele R$ 200, porque é isso aqui que eu vou pagar, e às vezes está pecando Aí pelo a dinheiro. gente tem um detalhe assim que eu acho muito importante. Se a pessoa tem dinheiro para começar só com um dos canais, ok, faz bem feito. Se ela começou a ganhar dinheiro e tem o site e tem uma rede social. Agora, o que eu tenho visto de problema aí, e aí eu costumo ter uma frase que tá na minha cabeça, mas eu nunca disse isso em público, que é: poucas empresas fazem marketing digital. Elas fazem rede social. O marketing digital é uma É cadeia. diferente. Então, o exemplo que eu ia dizer é o seguinte: aí a pessoa pega e faz a rede social usando uma linguagem. O site, você entra, você acha até que é outra empresa. Se você não vê a marca da empresa lá, parece até que é outra coisa. Então, às vezes, porque quer fazer com o sobrinho, né? Isso aqui o meu sobrinho faz, isso aqui vou contratar uma empresa. E aí, então, as coisas não se conectam. E, aí, inclusive, nós já conhecemos pessoas, empresários, que se frustraram com o digital justamente porque as coisas não davam certo. Mas aí você olhava o site nem adaptado muitas vezes para o telefone, né, para smartphone, era. Então, essas coisas elas precisam caminhar juntas também. Assim como a contabilidade, a comunicação, o treinamento da equipe, essas mentorias que vocês citaram aqui. Isso é muito importante, a gente ouvir e a gente colocar em prática também. E olha que interessante, Sidney, a gente, como Denis mencionou, em São Paulo fala-se muito ainda, batendo aqui junto com você aqui, que o site ele ainda é uma das ferramentas mais poderosas de venda. As pessoas Sim, negligenciam, mas eu acho que é porque procura no Google e direciona para o site, né? Exato, mas aí, você citou uma informação aqui mais cedo que eu queria comentar, que é o seguinte: nós temos hoje o Google que é negligenciado, não é isso? Uhum. Mas hoje, gente, se a gente for parar para analisar, o Google é a maior ferramenta de vendas do Sim. planeta. Porque o exemplo que eu costumo dar é o seguinte: a rede social é como se a gente tivesse uma pessoa passando na calçada da rua e a sua fachada está ali. A pessoa ela não saiu para ver sua loja. Ela está sendo impactada ali momentaneamente. Ou seja, ela está correndo no feed ali, vendo fotos de amigos, postando alguma coisa que ela fez no final de semana e de repente aparece a sua publicidade, Uhum. né? Mas o Google não. O Google é aquele cliente que entrou na sua loja. Ele saiu de casa e foi na sua loja. Agora aí que está o detalhe. Quando ele entra na sua loja, que é o seu CNPJ digital, que é o seu site, como que ele está estruturado? E dá-se pouca atenção a isso, porque o site ele precisa ter uma lógica de venda. Sim. Ele precisa conduzir esse cliente, esse usuário, a se convencer de que o seu produto é o melhor. E outra coisa, enquanto às vezes no offline aqui, né? Às vezes naquela rua pode ter só a sua loja, quando ele estiver online, ele vai fazer comparações com várias outras. Lógico. Então, essa comunicação, esses dados, esse CTA, a qualidade do produto, a sua entrega, ela precisa estar bem ali como um argumento de vendas mesmo. Então, não são só textos criados por inteligência artificial. Ali tem que ter a sua alma, né? A imagem da sua empresa. E cumprir o que muita gente coloca lá no missão, visão, valores, né? Ter um atendimento humanizado. Fazer de fato com que isso seja real.
na experiência do usuário. É isso aí. Falando um pouco da questão da contabilidade também, a gente percebe que hoje em dia, mais do que nunca, com tudo digital, a gente tem aí um leão que realmente Tá rugindo. ruge com força, né? Então, se você não tiver segurança, se você não tiver com uma empresa que também é atual, que também te proporciona até a sensação de maior segurança, né? Não que a gente abandone o papel, como é o caso, mas quando você tem facilidade nas questões digitais, é muito melhor, né? É muito Fala-se melhor. muito em contabilidade online, né? Mas acontece que as pessoas esquecem que no contabilidade online praticamente você é o contador. Você envia os documentos, ali vão cumprir, você vai receber o imposto, vão cumprir a obrigação em ponto. O problema é que no Brasil o empresário ele precisa de muita assessoria, né? A gente está aí para mudar, tem uma reforma batendo a porta, janeiro começa, e todo mundo vai precisar de assessoria. Quem está na contabilidade que paga ali na online, né? Que se fala contabilidade online, que paga ali seus 50 R$ 100 por mês, ele não tem isso, né? Ele não vai ter e vai errar e vai custar muito caro, né? Quem não tem, quer contratar um funcionário, não tem assessoria, uma boa assessoria, um profissional que está atualizado, um profissional que estuda. A mesma coisa vocês, os dados, quem é o profissional? Então, eu falei, todo mundo é publicitário, todo mundo vai... Você usou um tema maravilhoso, Sidney, todo mundo faz rede social, mas não usa o marketing, né? As premissas iniciais do marketing não mudaram. Não. Então, quem estudou sabe do que está fazendo. O diferencial é que quem já estudou e agora vai mudar para fazer o marketing digital. A mesma coisa a gente aqui com contabilidade, né? Nós pegamos aquilo que a contabilidade tem e usamos o digital a nosso favor. A gente não se posiciona como uma contabilidade online porque tem esse diferencial. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast 2, né? Que tem assunto com força. Já estamos falando aqui há 40 minutos, É rápido, né? né? É um assunto. Mas depois eu quero fazer uma parte 2 para falar só sobre site. Ah, legal. Já fica o convite aí para o Sidney para a gente falar só sobre site. Porque eu acho que lá atrás, né? A gente começou muitos anos atrás, a internet começou com isso, né? O blog, blogspot, né? Internet, site era caríssimo, né? E hoje ainda a gente fala que o site é uma ferramenta poderosa, né? De fato, Sidney, a maioria das pessoas não tem o Google Meu Negócio. E a melhor definição do site, que eu já ouvi na minha vida, que é o CNPJ virtual. Olha, é É o seu verdade. CNPJ virtual. Então, Verdade. eu chego para você e falo, Cris, eu e Elisa, nós fomos para um passeio no Amazonas, lá ficamos num tal determinado hotel, etc. Você vai no site para ver sobre esse hotel, como que é, como que não é, quanto tempo que tem, se tem testemunhos, né? Então, é dessa forma. É É o que todo mundo credibilização. procura, né? É uma O questão de site é um Instagram. credibilização. Sim, é exatamente como eu falei lá. As pessoas vão lá e pesquisam para procurar e confirmar se é aquilo mesmo, né? Se E dali sai venda. Exatamente. se eu estiver falando bobagem, você pode me corrigir, porque ele é um cara que sabe tudo. No site você tem que ter o CNPJ. Você tem que estar regularizado como empresa, como Nem que seja um MEI, que está começando, Exatamente. mas é o ideal que no já Meta, tenha. já não, né? Hoje, por questões de legislação, eles estão começando a fazer verificações, né? Mas ainda, por exemplo, jogos, né? Os caras criam contas temporárias, vão fazer as publicidades, aí o Meta vai lá, bloqueia, ele cria outras contas e assim vai tentando burlar a situação. Mas, na maioria das vezes, não tem essa verificação inicial, né? A definição que você pode dizer. No Google você faz venda. No site você faz venda. No Meta você faz relacionamento. Exatamente. Sim. Excelente. Isso aí. Não venda. A venda pode ser uma consequência, mas é relacionamento. Inclusive, Você até vai só quando- direcionar para outro lugar. Exatamente. Mas Até mesmo no Instagram, você tá ali, no Facebook, você é redirecionado para o quê? Para concluir a venda? Sim. Uma página de vendas. Exato. Né? Tem se falado muito, agora eu fui em São Paulo fazer um curso sobre eventos, né? Estou estudando para fazer eventos e tal, e falaram muito da página de vendas, ou seja, a gente está falando de um site, Exatamente. da estrutura. Outro detalhe é o seguinte, eu costumo ter o seguinte pensamento, que todos nós somos vendedores, todos, sem distinção, desde a pessoa, eu estou falando aqui da empresa local, Uma empresa. desde a pessoa que está recebendo
o cliente lá na recepção, a sua secretária, até o executivo. Todos nós somos vendedores. Então, a nossa rede social, por mais que ela vá trabalhar relacionamento, mas tudo aquilo ali, a gente até citou, né? A pessoa vê o site, vai acessar, ver se tem autoridade lá na rede social. Tudo isso, no fim das contas, é venda. Porque a gente vende autoridade, a gente vende atendimento, a gente vende outras coisas, e no fim das contas a gente entrega um produto. Então Sim. isso é importante. Sim. E se numa empresa você não é vendedor, você está trabalhando. Sim. Com certeza. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Isso aí é verdade. Como assim a pessoa que deixou de responder? Lojas de pneus, fiquem atentas em Guarapari. 30 dias. Seu hein? funcionário está demorando 30 dias, socorro. Detalhe importante, lá na HM é lei a gente trabalhar com cliente oculto. Que é exatamente para a gente poder dar um feedback ao nosso Legal. cliente. Principalmente quando às vezes vem, como o Denis já falou aqui um tempinho atrás, o lead está chegando, mas não vende. Porque é todo um sistema, é um ecossistema de vendas, né? Sim. Como é um ecossistema contábil de vocês. Inicia na estratégia, mas só se conclui quando na outra ponta Sim. o trabalho é executado com qualidade. Sim. Isso é verdade. E atendimento, né? Tem que fazer um podcast ali sobre atendimento, né? E especial assim, atendimento no Espírito Santo, que nós temos atendimento Brasil e temos atendimento capixaba, que tem diferença, né? É um pouco diferente. Porque isso ainda peca-se muito, né? Aqui no escritório a gente tem uma métrica aqui, uma média de 15 a 20 minutos de espera no WhatsApp. A gente tenta melhorar isso dia após dia, porque hoje estamos numa sociedade imediatista, ninguém quer esperar, né? Todo mundo quer rápido, tudo rápido. O iFood é rápido, minhas respostas no WhatsApp têm que ser rápidas. Se a pessoa não responde, já começa a mandar interrogação. Vamos trazer aqui uma conversa sobre atendimento também para a gente poder Isso aí. melhorar aí, isso aí. A média no Brasil, para fechar, Não, vamos lá. aqui, a média no Brasil de espera de WhatsApp é em torno de 1h30. Olha só. 80% dos consumidores esperam ser respondidos no mesmo dia, Sim. certo? Mas 67% das pessoas, elas desistem daquela compra, daquela empresa, de comprar naquela empresa, se elas não forem atendidas rapidamente, Sim. né? Dentro aí dessa média que se espera, né? Isso é verdade. porque Você é vai lá e faz uma comodidade. busca, por exemplo, quero comprar pneu. Você vai lá no Google, aparece 3, 4 empresas. Você vai na primeira empresa e vai mandar um WhatsApp. Porque hoje, gente, não responder, você vai para outra. Porque hoje comprar online não é uma questão só é uma necessidade nossa. Às vezes eu tô aqui, por exemplo, trouxe aqui a Bruna da Bem Me Quer. Você mandar um WhatsApp, a entrega aqui, ela vai mandar as roupas aqui, eu vou escolher aqui, eu não tive que sair. Às vezes eu tô com uma criança, tem um aniversário para ir. Então é sobre isso, é sobre comodidade. As pessoas procuram hoje online sobre necessidade e comodidade. E muitas vezes é mais meu pato, não é nem pela comodidade. Eu gostaria de ir lá bater perna na loja, gostaria. Mas às vezes eu não posso ir, então a loja vem atrás de mim. Eu reformei duas casas e um apartamento pelo Mercado Livre. Porque eu comprava, estava dentro do escritório, eu escolhia ali, chegava as coisas e ponto final. Eu não gostei, devolvia. Chegava no outro dia as coisas, mais barato, porque tributa menos quando você vende na internet. Então, assim, é uma cadeia completa. É isso aí. Então, resumindo, o offline não vive sem o online e o online não vive também sem o offline. É um braço, Né? uma extensão. É uma extensão de cada um. Então, pessoal, muito obrigado, né? A gente tem mais uns 15 podcasts para fazer e poder falar sobre outras coisas, né? Obrigado, Cris, por mais um dia aí que foi muito bacana, nosso papo, muito enriquecedor. Então, tá aqui para vocês mais uma indicação de agência publicitária, né? Monta sua estratégia e segue em frente, porque é sucesso. Mas antes da gente terminar esse vídeo, vou pedir para você clicar aí, dar uma curtida, compartilha também esse vídeo. E mais do que isso, clica no sininho para você pegar logo de primeira mão todos os vídeos que aparecerem e estar bem atualizado como esses assuntos que nós tivemos aqui hoje, tá bom? Um abraço e até a próxima.